trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero ter uma conversa franca com todos vocês. Vamos falar sobre o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2023, que deve acontecer agora em 2024. Essa conversa franca sobre esse assunto é para esclarecer para todos vocês quais as possibilidades que nós temos de estar recebendo o abono salarial neste ano de 2024. Claro, nós estamos falando do PIS/PASEP ano base 2023. O PIS/PASEP ano base 2022, milhões de trabalhadores já receberam, alguns milhões ainda não receberam devido à data de nascimento. Mas agora no próximo dia 15, em torno de 4 milhões de trabalhadores, 4 a 5 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial referente a julho e agosto. Vejam bem, esse pagamento deveria ter acontecido no ano passado. Esses pagamentos que já houve do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2022, tudo deveria ter acontecido em 2023. O governo não fez o pagamento no ano passado, como deveria ter feito, empurrou para 2024 e agora alega que não tem dinheiro para pagar o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2023 em 2024, porque não tem recurso no orçamento. É impressionante que é eles mesmos, vejam bem, o que eu estou falando? É eles mesmos que fazem o orçamento. Então, dá essa de João sem braço, dizendo que não tem recurso no orçamento para pagar, isso é conversa para boi dormir. Por que que é conversa para boi dormir? Porque todos nós e qualquer pessoa que tem algum esclarecimento e tenha conhecimento também da área contábil ou da área orçamentária, da área financeira, do governo, das prefeituras, do estado, todos sabem que o orçamento que é gasto no ano que vem é feito este ano. Então, o que nós estamos gastando este ano foi feito ano passado. E o que foi gasto em 2023 foi feito em 2022. E assim sempre será. Sempre o que é gasto no ano seguinte é feito no ano anterior. Ou seja, o que nós vamos gastar em 2025 vai ser previsto, vai ser provisionado, vai ser fixado a receita, vai ser estimada a receita e previsto as despesas, e estimada a receita e fixadas as despesas neste ano. Então, quando nós chegarmos em 2025, o orçamento para 2025 já vai estar feito. O governo já fez. Toda a estrutura governamental já sabe quanto que vai gastar. E já sabe também, mais ou menos, quanto que vai arrecadar. É claro que não se pode saber exatamente quanto que vai gastar. E também não, muito menos se sabe quanto que vai arrecadar. Tanto uma coisa quanto outra é imprevisto, ela é estimada. No caso do governo, ele fixa as despesas e estima a receita, ou seja, ele prevê uma receita. Só que a despesa já está fixada. E eu te pergunto, por que é que eles não fixaram na despesa de 2024 o pagamento do abono salarial de 2023, dando base a 2023, sabendo que tinha que pagar esse ano? Eu não quero levar para um lado muito técnico essa conversa, eu não quero levar muito para especificação técnica de como que funciona, mas a grosso modo, para que todos entendam, o governo sabe, veja bem, o governo sabe que no ano seguinte ele vai ter aquelas despesas. Ou seja, ele sabia que tinha que pagar o abono salarial de 2023 agora em 2024.
E por que é que ele não colocou no orçamento? Provavelmente tem algum interesse por trás disso tudo. Só que a sacanagem disso é que o governo, que se diz defensor da classe trabalhadora, do governo que se diz defensor dos menos favorecidos, como tem o povo do Nordeste, do Norte e também o povo ali do Centro-Oeste e descendo do Sudeste, do Sul do país, todo o povo brasileiro precisa desse recurso. Eu não estou falando especificamente de um trabalhador. Vamos dizer que se eu estivesse me referindo a mim, eu estaria puxando a brasa para o lado do meu assado. Mas não, eu estou falando de 25 milhões de trabalhadores que têm direito de receber o abono salarial, tem direito, deveria receber este ano e não recebe. Provavelmente será empurrado para o ano que vem, com a desculpa de que não está previsto no orçamento. Agora eu pergunto para você mais uma pergunta. E é por isso que eu quero também pedir para você deixar nos comentários se você concorda com o que eu estou dizendo. Se o orçamento do ano que vem vai ser previsto esse ano e sabe-se que tem um abono salarial atrasado, não teria que já fixar o valor necessário para pagar 2 abonos salarial? No caso, o de 2023 e o de 2024? Isso prevendo para o ano que vem já. O ano passado, em 2023, não foi previsto o pagamento do abono salarial de 2022 e 2023, agora para 2024. E é por isso que o governo diz: eu não tenho recurso no orçamento para pagar o abono salarial de 2023. Só posso pagar o de 2022. Esse está previsto no orçamento. Tá, mas por que não incluir o de 2023 nesse orçamento? Então, podemos dizer, assim com bastante tranquilidade, de que é negligência governamental. Ou seja, eu falho porque eu quero falhar. Eu não pago porque eu não quero pagar. Em outras palavras, é isso. O governo não paga porque não quer pagar. O governo não coloca no orçamento porque não quer colocar. E aí, muitas pessoas ficam dizendo assim, ó, e eu fico impressionado até. Trabalhadores que ganham em média menos de 2 salários mínimos, fica dizendo isso. Inclusive nos comentários, dizendo: não, quem fez a besteira foi o Bolsonaro lá atrás. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Sem querer defender absolutamente nenhum interesse em querer defender ninguém. Mas, lá quando foi feito isso em 2020, em 2021, que o Bolsonaro prorrogou o pagamento do abono salarial de 2020 para 2022, lembrem-se bem do que eu estou falando aqui, para ficar bem claro. Ele prorrogou de 2021, era para ser pago em 2021, ele foi e pagou de 2020 em 2022. Então, o que deveria ser pago em 2021 foi para 2022. Em 2022, no mês de fevereiro e março, ele pagou 100% dos trabalhadores. E a ideia, até onde se sabe, seria de pagar o de 2021, né? Também em 2022. Mas lembrem-se vocês que teve a eleição em 2022. A eleição para presidente, inclusive que o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro foi processado de todas as formas pelo STF. Imaginem só se ele tivesse feito o pagamento do abono salarial de 2021 em 2022, que daí seriam 2, o de 2020 e 2021, todos em 2022, para regularizar a situação. Essa é uma das justificativas do porquê não foi pago em 2022 ou de 2021. Por isso atrasou, continuou atrasado. Só que aquela prorrogação de 2021
para 2022, alega-se pelo governo da época de que era por conta da pandemia. Foi utilizado aqueles recursos de 2021, que estava no orçamento de 2021, para pagar o auxílio emergencial. Vejam bem, o auxílio emergencial provocado pela pandemia. Aí, nesse momento, tem-se uma justificativa do atraso. Por mais que tá errado, eu achei errado, e eu continuo achando. Porém, tem-se uma justificativa. Olha, trabalhador, eu vou pegar esse dinheiro que está aqui e vou pagar o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial é mais urgente do que o abono salarial. O auxílio emergencial não é só para os trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos. O auxílio emergencial é até para aqueles que ganham 10 salários mínimos. É uma ajuda que o governo vai estar dando para todos os trabalhadores que tinham vínculo empregatício e tiveram que ficar em casa. Então, justifica-se um pouco por causa disso. Tá, tudo bem. Foi o Bolsonaro que prorrogou, realmente foi. Mas tinha essa justificativa. E agora, por que é que o governo não coloca em dia? Não temos pandemia. Tivemos os desastres ali do Rio Grande do Sul, que nós nos solidarizamos com todos eles, com todos os rio-grandenses. Porém, não se justifica mais o atraso. E essa conversa franca que eu falo, que eu quero ter com vocês, é para que vocês entendam de uma vez por todas que nós aceitamos qualquer tipo de crítica ali nos comentários, e é bom que critique, já falei isso, é bom que critique, porque muitas pessoas vêm ali defender o governo Lula. Aí fica difícil a gente concordar, né? Fica difícil eu concordar com um governo que usa o dinheiro dos trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos, usa esse dinheiro para fazer sei lá o quê. Por quê? Vai me dizer que o governo não tem 30 bilhões para pagar os trabalhadores e colocar em dia o abono salarial. Será que não tem? E eu pergunto para vocês, como é que 5 bilhões só para pagar a campanha eleitoral e político, daí tem 5 bilhões só para isso. Aí tem mais. Como é que as despesas aumentaram em 50 bilhões de um governo para o outro? Como isso? Na época do Bolsonaro, existia 23 ministérios. Era um sufoco, mas tinha 23 ministérios para governar o Brasil inteiro. Agora, no governo Lula, tem 40 ministérios. Ou seja, tem 18 ministérios a mais. 18, quase dobrou o número de ministérios. E eu te pergunto mais uma vez, tudo bem que tivesse esse número de ministérios, tudo bem. Mas se tivesse melhorado a vida dos brasileiros na mesma proporção. E eu te pergunto, pode deixar nos comentários escrito, você acha que melhorou em quase 100% a vida dos brasileiros? Ou, digo mais, você acha que melhorou a vida desses trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos? Melhorou em quase 100%, na mesma proporção que aumentou o número de ministérios? Vejam bem, faltou só 4 ministérios para dobrar o número do que tinha. Então vamos dizer que seja em torno de 90%, ou 85% que seja. A sua vida de trabalhador que ganha menos de 2 salários mínimos melhorou no governo Lula 80%? Que seja 80%? Melhorou? Você tem que me dizer isso, deixar nos comentários escrito, se a tua vida, enquanto trabalhador que ganha em média
menos de 2 salários mínimos se a tua vida melhorou em 80% no governo Lula. Caso contrário, você não pode dizer muita coisa porque as despesas quase que cresceram nessa proporção. Pelo menos no número de ministérios, sim. Vocês sabem quanto que ganha um ministro? Em torno de 40 mil por mês. 40 mil. Só o ministro. Aí tem mais as verbas dos ministérios. Só nesses ministérios, eu acredito que tenha sido disponibilizado aí, anualmente em torno de 100 bilhões. Eu não tenho esses números aqui, mas vamos dizer que cada ministério gasta, vejam bem, são 18. Cada ministério gasta 5 bilhões por ano, então 18 ministérios que aumentou vão gastar em torno de 90 bilhões no ano, a mais. Eu fui bem enxuto, né? Eu falei em torno de 50 bilhões no começo. Então, nós temos que analisar essas questões. E agora a pergunta volta lá para o começo. Por que é que o governo não coloca em dia o abono salarial? E pagar mensalmente. Lá em 2020, 2021, nós não podemos usar como desculpa, porque lá tinha pandemia. Nós não podemos usar como referência. Ah, não, mas foi o fulano, mas foi o ciclano. Não importa. Nós temos que ver agora, em 2024. Tem pandemia? Não. 2023 teve pandemia? Não. Em 2022 teve? Não. Só que em 2022 teve as eleições. Então muita coisa não se podia fazer. E é isso que eu quero que todos os trabalhadores entendam. Ah, não, mas você está defendendo o Bolsonaro. Não, não estou. Eu estou defendendo aquilo que é certo, aquilo que é justo. Eu estou falando aqui para vocês que em 2022, por mais que o Bolsonaro quisesse pagar, não dava para pagar por conta das eleições. Em 2023 dava? Dava. Em 2024 dava? Dava. Dá. Ainda dá em 2024. Então, é só o governo colocar em dia o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2023. E acabou essa discussão, beleza? Entenderam? Olha, esse vídeo ficou bem compassado, ficou fácil de entender. E eu quero que você entenda. E se você entendeu, deixe no comentário. E também, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal para nós continuarmos discutindo essas coisas, porque eu quero contar com você aqui. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, deixe o seu like, que é muito importante, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe o máximo que você puder, ok? Espero poder contar com a sua ajuda para continuarmos nessa luta de receber o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2023 este ano, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e eu espero encontrá-los em um próximo vídeo. Tchau!